gente! Começando mais um Hora do Enem aqui pela TV Escola, o mais tradicional e importante programa diário sobre Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar o gerente de educação indígena do estado de Tocantins, o Axi. E você vai saber também como ter acesso ao curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira. Uma super aula de história, abordando colonização da América e crise de 29. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa, no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial do estudante de Economia da UFRJ, Wesley Diniz. Então, pegue o seu material, concentre-se, fique ligadinho aqui na TV Escola, porque está começando a sua Hora do Enem. E na conversa de hoje nós vamos falar com o Axi. Ele é gerente de educação indígena na Secretaria de Estado de Educação de Tocantins. Olá, Axi, bem-vindo aqui à Hora do Enem. Olá, boa tarde. É um prazer estar com você nesse momento. O prazer é nosso e eu estou sabendo que você tem um trabalho muito bacana de um projeto que você faz com os professores do ensino médio. Isso começou desde 98. É um projeto que forma os professores que não têm formação na área. Então, a Secretaria tem esse projeto. Começou em parceria com a Universidade Federal de Goiás e até hoje existe isso, esse projeto até hoje tem essa continuidade e vem formando os professores para eles atuarem nas suas comunidades, nas suas aldeias, ensinando os seus alunos indígenas, considerando a sua realidade local, né, cultura, tradições. Então, esse projeto surgiu em decorrência de professores de não terem a formação na área. Então, esse projeto é a formação de professores indígenas em magistério. Muito Então, bom. eles formam a nível de ensino médio para eles atuarem na sala de aula. E quantos povos indígenas existem aí em Tocantins? Aqui são 7 povos indígenas. São os Caraôs, Caraucanelas, Carajá, Caraxambeuá, Xerente, Apinagé e Javaé. Nós trabalhamos com esses 7 povos indígenas. Muito bom. Que são reconhecidos oficialmente, têm seus territórios demarcados, e a Secretaria trabalha mais com os povos indígenas que têm um território demarcado. Muito bom. E quantos professores, mais ou menos, vocês já formaram nesse projeto? A gente tem aproximadamente entre 200 e 260 professores já formados, né? Desses, alguns já entraram na universidade, alguns já são mestres, outros cursantes, doutorados, tudo que passaram por esse projeto. Tinha muitos professores que não tinham a formação em nível médio. Então, esse curso, esse projeto, ajudou muito para esses profissionais de terminarem o seu estudo. E aí deram continuidade ao seu estudo deles e para até entrarem na faculdade. Exatamente. É focado o estudo no Enem? Sim. Muito bom. E eu queria finalizar esse bate-papo de hoje, essa conversa, com você, que você desse uma mensagem para tantos estudantes que estão assistindo a gente. A persistência é mais importante do que a gente desistir. Então, não desistam, sigam em frente, confia em vocês mesmos, que é o principal para eles poderem vencer a barreira. Então, eu peço que tenham a paciência para poderem seguir em frente ao estudo de vocês.
Com certeza. Voachi, muito obrigada pela sua presença aqui na Hora do Enem. Eu te espero numa outra oportunidade para você contar um pouquinho da sua história, pode ser? Sim, pode sim. Sempre estaremos aqui, eu estarei aqui sempre. Se precisar, estou à disposição em qualquer momento. Tá ótimo, muito obrigada. Um beijo aí para todo Tocantins. E, gente, esse foi o Voachi, gerente de educação dos índios em Tocantins. E depois de longos meses sem aulas presenciais e a falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online do QG do Enem. Exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades que facilita a compreensão de toda a programação. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, líderes de comunidade, organização social e empresas para ter acesso ao projeto. Acesse também nosso site e saiba como aderir a esse curso de apoio de reforço intensivo da Hora do Enem 21, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho, em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma aula temática sobre história, abordando colonização da América e crise de 29, sendo que essa aula, gente, foi gravada antes da pandemia. Então, é com você, Lande! Hora do Enem no ar e hoje é dia de história. Chega mais, professor Marcelo Caldeira. Quanto tempo, bom? professor? Quanto tempo, verdade. Prazer de novo estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, para começar então, quero uma dica, um conselho para quem quer arrasar em história esse ano. Olha, Lândio, eu sempre entendo que é importante o candidato ter um conhecimento do essencial de cada conteúdo que vai ser cobrado no Enem, né? Isso é muito mais importante do que ele se apegar propriamente aos detalhes, porque ao analisar uma questão do Enem, o que nós observamos? Ela sempre tem um texto base, o enunciado e as 5 possibilidades de escolha. Muitas vezes, o próprio texto base, que não necessariamente é um texto, pode ser um gráfico, uma tabela, em conexão com aquele enunciado, ele próprio já indica mais ou menos qual a resposta que será a mais adequada. E não precisa, então, aquela decoreba de data, personalidades, não, né? É exatamente o que não se deve fazer, né? O candidato tem que entender que ele deve entender a história como um processo, as causas, as consequências, as continuidades, as rupturas, os diversos níveis de análise, o político, o econômico, relações sociais, a cultura. Bom, a primeira questão que você trouxe é sobre a colonização da América. Qual a importância desse assunto? A colonização da América, ela é um desdobramento da expansão marítima e comercial europeia, das grandes navegações. Então, certo. podendo usar aqui o quadro? Opa, com certeza. Como eu falei, a colonização, ela foi um desdobramento da chamada expansão marítima e comercial europeia. Como alguns livros chamam também, as grandes navegações. Na verdade, a expansão marítima, a gente tem que entender como se fosse um empreendimento com vários sócios. O primeiro sócio importante aqui, e o principal deles, é o próprio rei, né? Ele é o principal investidor, o patrocinador principal dessa expansão. Lembrando que esse rei não é mais aquele rei fraco dos tempos do feudalismo, é agora um rei absolutista e com poder centralizado. Esse rei, através de impostos que ele cobrava dos comerciantes que faziam as viagens, né, ele conseguia com isso ampliar
os quadros administrativos e militares, essenciais para ele poder fortalecer a autoridade dele. O outro sócio importante era a chamada burguesia, cujo interesse estava basicamente voltado para a obtenção de metais preciosos, lembrando que o comércio na Europa vinha crescendo desde o século XI e, aos poucos, essas reservas de metais estavam se esgotando na Europa. Portanto, era essencial encontrar novas fontes de ouro e prata. Além disso, as chamadas especiarias. Desde que os turcos tinham conquistado Constantinopla, eles não proibiram o acesso às especiarias nos seus portos, mas passaram a cobrar taxas muito mais altas. Daí o interesse em encontrar um caminho que levasse os europeus diretamente ao local onde se produziam as especiarias. A nobreza, interessada em terras, uma vez que para ela essa era a fonte básica da riqueza, e, por fim, a própria Igreja Católica, interessada na ampliação da fé, ou na expansão da fé. Então, é um empreendimento que você tinha vários sócios envolvidos com esses interesses todos. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe importante. Opa! Quando nós falamos colonizar, a gente tem que pensar em três coisas, né? Colonizar implica uma dominação política, junto com isso, ocupação do território e também, consequentemente, a exploração de suas riquezas. Essas três partes são essenciais para entender o que é colonizar. Perfeito. Agora sim a gente consegue visualizar melhor a questão, né? Sim. Bora lá? Vamos lá. Tá na tela aí, ó. Questão 10 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Vamos primeiro ler aqui o texto base. Mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos e é que vi nesta terra de Verágua para Panamá, aí o detalhe, maiores indícios de ouro do que nos 2 primeiros dias do que na Hispaniola, que é São Domingos, em 4 anos. E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Então, observa, o documento, o texto base fala indícios de ouro e na extração desse ouro. Vamos para o enunciado. O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. Então, observa, o que o enunciado está tratando é de interesse econômico. Ele não está tratando aqui de questões propriamente culturais, políticas. Então, ele amarrou muito nessa questão do interesse econômico. Então, vamos lá. A implicação desse interesse econômico, portanto, na ocupação do espaço americano está indicada na letra A, expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Está duplamente errado, primeiro porque não responde ao enunciado, segundo porque é exatamente o contrário, já que os indígenas foi o principal foco do clero católico para promover a catequese. Letra B, promoção de guerras justas para conquistar o território. É verdade que, em alguns casos, esse foi um argumento usado para justificar a conquista, mas não é isso que está respondendo à questão. A questão pede para identificar o interesse econômico, como falamos há pouco. Letra C, imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na verdade, a catequese foi muito mais vinculada aos índios e foi muito mais usada até como forma de proteger os índios pela Igreja Católica. Portanto, também não caberia aqui. Letra D, opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Também está errado, porque a policultura nunca foi uma opção primeira da ocupação espanhola. Nas regiões onde, por exemplo, se produziu açúcar, não é o caso do que a questão está pedindo, mas observou-se aquela estrutura de plantation, com latifúndio, monocultura, mão de obra escrava. E a letra E, que é a correta, fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Né? Numa leitura geral da questão, a gente observa que, como ela está muito bem amarrada no interesse econômico, essa letra E seria
praticamente a única que caberia para responder essa questão aqui. Então, não tinha ali muita opção distratora, assim. Sim, é como eu sempre digo, às vezes o candidato ele pode não dominar totalmente o assunto, mas uma leitura atenta do texto base, do enunciado, já faz com que ele pelo menos exclua algumas alternativas que não se relacionam com aquilo que o enunciado está pedindo. Show de bola. Então, só reforçando, a opção é fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Para a galera que quer se aprofundar na chegada dos europeus na América, o que você indica, professor? E eu também indico o próprio livro que está sendo usado como referência na questão que nós acabamos de ler aqui, da Janaína Amado, porque ele trata de uma maneira bem didática o tema, ele é acompanhado de vários textos de época que ajudam bastante a compreender. Um deles, por exemplo, acabou caindo na questão, né? Então, acho que é um livro bem interessante que eu recomendo bastante para poder se aprofundar nesse assunto. Professor, o assunto agora é a crise de 1929. Eu já pergunto logo, afinal, o que foi a crise de 29? Vamos ali para o quadro rapidinho. Do ponto de vista conceitual, nós podemos dizer que a crise de 29 é o que nós chamamos de uma crise de superprodução. Certamente foi a crise mais dramática que o capitalismo viveu até os dias de hoje. O que é uma crise de superprodução? É quando há um descompasso entre oferta, é como se ela crescesse nesse nível, com uma procura decrescente. E aí, como resultado, há uma queda cada vez mais brusca nos preços, né? O que aconteceu nos Estados Unidos? O país teve um crescimento econômico muito vigoroso após a Primeira Guerra. Já era uma potência capitalista importante, mas quando acabou a guerra, as outras potências capitalistas da Europa meio que se autodestruíram. A Primeira Guerra foi péssima, tanto para quem perdeu, lógico, foi muito pior para eles, como para a Alemanha, por exemplo, mas também França e Inglaterra sofreram muito com ela, né? Então, os Estados Unidos saíram da guerra numa posição hegemônica muito forte, ao ponto de serem os credores dos países europeus, né? Mas o que aconteceu em seguida? A economia americana teve um crescimento muito rápido, mas um crescimento muito amparado nesse mercado europeu, nessa reconstrução da Europa. O que ocorreu? Ali, mais ou menos pela metade da década de 1920, os países da Europa começaram a apresentar os primeiros sinais de recuperação, muito tímidos ainda. E conforme eles foram se recuperando, menos eles iam precisar de importar a mercadoria dos Estados Unidos. Sim. E o país vivia um clima de euforia muito grande. Acreditava-se que essa expansão econômica do país ia durar para sempre. E isso acabou contagiando as elites econômicas, os dirigentes políticos, né? E com isso, a Bolsa de Valores era um bom termômetro, ela expressava muito essa confiança, né? Então, qualquer cidadão americano, quando guardava alguma economia, ele investia na Bolsa de Valores, porque tinha muita confiança na economia. Qual foi o problema? Conforme a década de 1920 foi caminhando, e os países da Europa foram pouco a pouco comprando menos dos Estados Unidos, algumas empresas, alguns proprietários rurais começaram a ter problema. Quando começaram a ter problemas, eles acabaram fazendo ajustes, desempregando pessoas. Ora, já há uma retração do mercado externo. Sim. Você começa a ter uma retração do mercado interno. Então, a superprodução continua. Então, você tem um efeito realimentador desta crise. E essa realimentação da crise vai acabar desembocando na quebra da Bolsa em 24 de outubro de 1929. A chamada Quinta-feira Negra, né, quando milhares de pessoas foram à Bolsa vender ações e não apareceu um comprador sequer. Olha aí, e isso tudo afetou o Brasil, professor? Bastante. O Brasil e o mundo. Foi uma crise tipicamente globalizada, porque os ricos do mundo inteiro, né, também tinham muita confiança na economia norte-americana e compravam ações na Bolsa de Nova York. Por exemplo, quem assistiu Titanic deve lembrar que o noivo da Rose, quando ela, no final do filme, já idosa, lembra do que ela sabia dele,
ela comenta que ela tinha ficado sabendo que ele cometeu suicídio porque ele perdeu tudo na Bolsa de Nova York. E ele era um inglês, não era um norte-americano. Então, muitos ricos franceses, ingleses, tinham ações na Bolsa. No caso do Brasil, o que acontece? O Brasil tinha um modelo agrário exportador fortemente dependente do café. Qual o problema? O nosso principal mercado era os Estados Unidos. E o café é tido como um produto de sobremesa. Então, quando a crise estourou, uma das primeiras coisas que eles vão cortar é a compra do café brasileiro, né? Não é por acaso que isso foi um dos fatores, não vou dizer que foi o único, mas foi um dos fatores que vai explicar a Revolução de 30, que vai levar Getúlio Vargas ao poder. Entendi. E houve medidas adotadas para amortecer essas consequências? Sim. Durante a chamada Primeira República, existia a chamada política de valorização do café, quando o governo federal comprava os excedentes da cafeicultura para poder manter os preços altos e garantir a lucratividade dos cafeicultores. Só que o Brasil também vai viver uma superprodução de café nesse momento, não vai ter procura para ele, né? Quando Getúlio chega ao poder, ele não abandona os cafeicultores, mas ele vai redirecionar os investimentos públicos, né? Ou seja, ele vai ser muito mais cuidadoso, muito mais cauteloso, né, ao comprar os excedentes de café. E os recursos públicos passam a ser direcionados prioritariamente para o novo modelo econômico que se iniciava ali, que era a indústria, né? Ou seja, o Estado ele vai ter políticas de investimento, políticas públicas muito mais voltadas agora para a industrialização. E o pessoal que vai fazer o Enem tem que saber disso. Tem que saber, porque era Vargas um assunto recorrente no Enem, então é muito importante ter essa ideia desse contexto. E também porque nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, então sempre estamos sujeitos, às vezes, a uma crise ou outra que acontece em algum lugar que contamina diversas partes do mundo, como aconteceu com essa crise aqui. Professor, então partiu questão? Vamos lá. Bora ver? Vamos para ela. Tá ali, ó, questão 6 do Enem de 2014, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo. Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, interessante essa abordagem aqui, ele trata de crise mundial, né? Porque a gente fala muito da quebra da Bolsa, né? Mas é importante comentar o que aconteceu depois, que foi muito pior, que foi a Grande Depressão. Para você ter uma ideia, o PIB norte-americano chegou a cair 30%. Pensa o que é isso, né? Em outras partes do mundo foi muito pior. A situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933. E olha o detalhe importante, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, outra parte importante aqui do texto, era totalmente impossível obter crédito do exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas, ou seja, o governo não teria tantos recursos sobrando para poder continuar a comprar as safras excedentes como fazia antes. Então vamos lá. Então tem um texto base falando aqui de que havia um problema de superprodução de café, e aí o que pede o enunciado? Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi, letra A, atração de empresas estrangeiras. Não. A política econômica da era Vargas nunca foi uma política xenófoba em relação ao capital estrangeiro, mas o ator principal da política pública sempre foi o capital nacional, ou do Estado ou capital privado nacional. Reformulação do sistema fundiário. Errado. O Getúlio nunca mexeu na área rural, nem no que se refere às leis trabalhistas, nem no sistema fundiário, até para ele não ter uma oposição política forte à autoridade dele. Incremento da mão de obra imigrantes também não está correto, não era uma política oficial. E é bom lembrar que a mão de obra que vai abastecer
essas indústrias em crescimento na era Vargas, é exatamente a mão de obra que veio do êxodo rural, por conta da crise que havia na agricultura, a crise, por exemplo, da própria cafeicultura. E a letra D, que é a correta, desenvolvimento de política industrial, né, que foi a grande marca da era Vargas, né, que deixou um legado durante muitas décadas aí. E, por fim, o financiamento de pequenos agricultores. Também eu vou na mesma linha do que eu falei na letra B. Né? O Getúlio não fez nenhuma intervenção significativa no meio rural em termos estruturais ou relações trabalhistas. Portanto, reforço, a opção correta aqui, a alternativa correta, é a letra D. Professor, de que outras maneiras o Enem pode abordar a crise de 29? Muitas vezes se aborda também a superação da crise, com o New Deal, que foi um plano econômico que teve como princípio uma ideia que até então era herética para o liberalismo econômico, que era a intervenção estatal na economia, não é? Uma ideia que foi decorrente do autor, que foi o John Maynard Keynes, economista inglês, né, que foi praticamente o grande mentor, né, desses planos econômicos de recuperação, nos Estados Unidos em especial. E dali para frente, inclusive, o próprio chamado estado de bem-estar social se baseou nesses princípios do Keynes, ou seja, o Keynes achava que o capitalismo apresenta crises, a economia de mercado apresenta desequilíbrios e, por isso, é necessário o Estado intervir para corrigir esses desequilíbrios e a economia de mercado poder funcionar. O Estado, por exemplo, deve intervir não só pelo viés da oferta, mas pelo viés da procura, com políticas públicas que estimulam o consumo e que, com isso, as empresas possam voltar a vender, né, a ter mercado. E no Janela do Enem de hoje, um convidado muito especial, direto de Petrópolis. É o economista Wesley Diniz. Tudo bem, Wesley? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem com você? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de superação. Então, eu terminei o ensino médio e durante um tempo eu fiquei trabalhando, sem perspectiva um pouco de entrar na universidade, mas era um sonho, né? Acho que pra gente que é de família humilde, a gente sempre pensa, né, ter um curso superior, melhorar a nossa vida. E aí, nesse período que eu fiquei trabalhando, era um pouco difícil estudar, não conseguia, né, fazer um pré-vestibular e acabava tendo que fazer isso em casa, né, nas horas vagas, né, no horário do almoço, do trabalho. E durante esse período de um ano que eu trabalhava só, eu consegui estudar, acabei prestando, né, a prova, fazendo a prova do Enem, e consegui passar, né, para a universidade, para a UFRJ. E você passou de primeira? Isso, passei. Fiz a prova, passei. E hoje você está cursando economia? Isso. Estou no 8º período, né? Já é o último período do curso. Nossa, que legal. E qual a dica que você daria para quem está nos assistindo? A gente está em nós mesmos. O segundo passo é que a gente reserve algum tempo do dia, né, um fim de semana, para poder estudar, se atualizar, olhar provas antigas. Foi, né, um caminho que eu adotei. E eu acho que assim a gente consegue, né, fazer a prova com, enfim, entendendo um pouco mais e conseguindo ter uma boa participação e, quem sabe, passar, né? E para você foi fácil, então, a parte de matemática, que é são várias questões, então você tirou de letra na época? Consegui. Matemática e história é a parte que eu tenho mais facilidade. Olha, Wesley, quero agradecer demais sua presença aqui na Hora do Enem. Parabéns pela história, por ter conseguido conquistar aí uma parte do seu sonho. Eu que agradeço aqui a participação e obrigado pelo convite. Obrigada a você, gente. Esse é o Wesley Diniz participando do Janela do Enem aqui com a gente. E assim chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Agora também com o nosso curso intensivo multiplataforma, que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente. É preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, continue firme e tenha fé. Lembre-se, estamos conectados cada vez mais, pois essa é a sua hora, a Hora do Enem. E amanhã
temos mais aulas para vocês. Até lá!